Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Cantamos que ele é santo, santo, santo. E nesse texto que nós vamos ler, os anjos do Senhor, na visão dada por Deus a Isaías, ele viu os serafins, anjos de Deus, também proclamando que o Senhor é santo, santo, santo. E isso com certeza vem para nós como confirmação da mensagem de Deus nessa manhã para os nossos corações. Ao proclamarmos que Ele, e só Ele é santo, 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 nós precisamos declarar a nossa vontade para a disposição de vivermos em santidade, de desfrutarmos da segurança do Senhor. Enquanto o louvor era ministrado, Deus ministrou meu coração. Não há outro lugar mais seguro do que quando estamos na presença do Deus que é santo, 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 vivendo em santidade, buscando a santificação. É a nossa consciência de rejeição aos pecados que nos dá a segurança de sermos aprovados por Deus, de vivermos em intimidade, em plena comunhão com o Senhor. Isaías capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Um texto muito precioso que nos remete ao processo do chamado profético que Isaías teve diante de Deus. Chamado esse que se deu por meio de uma visão e que impactou a sua vida, transformou sua mente, seu coração. Todos nós, irmãos, temos um momento assim, quando nós nos predispomos a servir ao Senhor e a viver conforme a sua vontade. Começamos a compreender quais são os propósitos dele para a nossa vida. E dentro dessa compreensão, que é um processo, nós precisamos passar por um outro processo, que é o processo da cura, da transformação, da santificação. Portanto, o tema que Deus nos deu hoje para esta mensagem é falar sobre o processo da cura e do propósito de Deus. E eu tenho certeza que você tem interesse em compreender isso, em ouvir essa palavra de Deus que vem ao seu coração. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. E então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os teus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode fechar seus olhos e orar? Peça a Deus para falar contigo. Senhor, humildemente estamos na tua presença, Pai, com a Bíblia aberta, coração aberto. Senhor, que possamos te ouvir, que possamos, Deus, compreender tua palavra. Fala conosco, nos ajude a vencer toda e qualquer limitação, Senhor, humana, física e material, que nesse momento possa tentar, Deus, atrapalhar esse processo, Deus, por meio do qual o Senhor cuida de nós. E também pedimos, Deus, que os teus anjos estejam ao redor deste lugar e de onde estiver alguém conectado conosco também, lutando, Senhor, a luta espiritual que se trava nesse momento. E toda vez que alguém busca te ouvir, busca te conhecer, revela-te a nós, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o processo de cura e do propósito de Deus para nossas vidas. Estamos diante de um texto que, apesar de falar sobre o processo no qual
Deus chamou o profeta Isaías para iniciar o seu ministério profético. Não é o início do seu livro. O momento em que Deus chamou o profeta Isaías, que ainda não era profeta, está aqui no capítulo 6. Mas antes do capítulo 6, ele já falava a sua perspectiva humana sobre tudo aquilo que estava acontecendo no meio do povo de Deus. Isaías foi um homem que tinha uma penetração muito grande nas camadas mais altas da sociedade. Ele foi conhecido como um profeta que tinha penetração na família do rei, o rei Uzias, filho do rei Amazias. Um homem que, aos 16 anos, assumiu o reinado de Judá, de Israel. Um homem que reinou por 52 anos. Foi um dos reis mais longevos que Israel teve. Um homem que agradou muito ao povo, mas que durante o seu trabalho, o seu serviço, não agradou tanto a Deus assim. Tal era o estado espiritual em que se encontrava o povo de Deus no tempo em que Isaías começou a profetizar. Quando nós olhamos no capítulo 1 já do livro de Isaías, ele ainda sem ser um profeta, ele já estava mostrando e denunciando alguns tipos de pecado com que o povo de Deus convivia. E quando nós convivemos com algum tipo de pecado, a Bíblia conceitua esses pecados como algo a mais, os chama de iniquidade. É quando os pecados já estão entranhados no nosso ser, no nosso viver, na nossa forma de conceber a vida. É quando os erros diante daquilo que é princípio de Deus já fazem parte da nossa rotina humana. E apesar da Bíblia dizer que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nós nos tornamos pessoas insensíveis a esses tipos de pecados, como quem não quer mais ouvir a voz do Espírito Santo. Já criou um filtro espiritual na sua mente, de forma tal que, quando o Espírito Santo mostra esse tipo de pecado, você não se sensibiliza mais. Seu coração está endurecido e, portanto, está enfermo e precisa passar por um processo de cura, um processo de transformação, de restauração. O rei Uzias foi responsável por fazer esse tipo de mandato político diante de um povo que não era dele, era o povo de Deus. Ele não foi eleito, ele foi escolhido. E uma vez sendo escolhido, ele tinha uma responsabilidade de, uma vez estando à frente do povo que não era dele, que era povo de Deus, exercer o seu mandato segundo a orientação de Deus, ser firme diante daquilo que era mandamento de Deus. E muitas vezes nós erramos diante daquilo que Deus nos dá, para administrarmos, para até mesmo servi-lo, nos apropriando do que não é nosso. Tomamos posse daquilo que é de Deus, que está em nós, que faz parte da nossa vida, mas que não é nosso. E começamos a dar um tom pessoal, e uma vez sendo o tom pessoal, começamos a adicionar um tom carnal, um quê de carnalidade. Portanto, o rei Uzias, apesar de ser um homem querido pelo povo, foi um homem que foi, ao final, rejeitado por Deus. Morreu amaldiçoado por uma lepra e, de certa forma, afastado do governo. Mas a sua morte marcou a vida do povo de Israel. Marcou a vida daqueles que conviviam com ele. Marcou a vida de Isaías, um homem letrado que pertencia à mais alta camada social de Israel e que frequentava o palácio do rei. O Senhor resolveu chamar Isaías. Assim como o Senhor, e não cabe a nós julgarmos a quem o Senhor deseja chamar, não cabe a nós julgarmos a quem o Senhor quer escolher. O Senhor escolheu Isaías
para ser o seu profeta. O Senhor o chamou, e esse texto que nós lemos no capítulo 6 retrata justamente a forma impactante como Deus o chamou. E demonstrou para ele a necessidade dele passar por um processo de cura e, após, passar por um processo para acontecer aquilo que era propósito de Deus para a sua vida. E aí eu quero introduzir essa palavra mostrando aos irmãos que existe um propósito de Deus para a vida de cada pessoa. Todos nós somos criaturas de Deus, mas só nos fazemos filhos de Deus a partir do momento que entregamos a nossa vida por meio da fé ao Senhor Jesus. O apóstolo João, o evangelista João, escreve isso no início do seu evangelho, do evangelho que ele escreveu, quando diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, independente de serem judeus ou não, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mudamos o status de criatura para o status de filhos, quando nós então recebemos Jesus no nosso ser e entregamos o nosso ser a Jesus. Então existe um propósito de Deus, e não há como esse propósito de Deus se cumprir na nossa vida sem nós estarmos diante do Senhor quebrantados, diante do Senhor submissos a Ele e a sua palavra. Da mesma forma que existe um propósito de Deus para a vida de cada pessoa, compreendemos nesse texto especificamente, irmãos, que a consecução e a consolidação desse propósito acontece por meio de um processo. É um processo. Ninguém começa a servir a Deus da noite para o dia. E ninguém começa a servir a Deus segundo os padrões de Deus da noite para o dia. A vida de Isaías e o seu chamado demonstram claramente isso para nós. A partir da nossa conversão, entramos dentro de um processo de regeneração no qual demanda de nós o esforço pela santificação. E isso nós percebemos a partir da visão que Deus deu a Isaías. E a realização desse processo, no qual nós passamos a compreender o propósito de Deus e, por opção pessoal, vivermos dentro do propósito de Deus, isso demanda de nós um segundo processo, que é o processo da cura. E entenda-se por cura tudo aquilo que vem para restaurar o seu ser, principalmente no que diz respeito à sua espiritualidade. Quando você compreende que o pecado é a enfermidade espiritual que destrói, que corrói o ser humano, você compreende também que precisa passar por um processo de cura espiritual, no qual você precisa da ação de Deus direta na sua vida. Não é você, não se trata de você, é Deus em você e Deus através de você. Amém, queridos? Um dos primeiros ensinamentos que eu tiro nesse texto está ligado à referência ao rei Uzias e ao ano de sua morte. Isaías foi enfático em dizer, e autorizado pelo Espírito Santo, que foi quem escreveu a Bíblia. O Espírito Santo é o escritor da Bíblia, usando pessoas, mas é o Espírito Santo quem é o autor e escritor da Bíblia. Diz no verso 1 que no ano da morte do rei Uzias, Isaías diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. No ano da morte do rei Uzias. Isso marcou a vida de Isaías, marcou a vida de um povo que gostava daquele rei, que confiava naquele rei. Era um rei que agradava as pessoas, mas nós compreendemos que nem tudo que nos agrada a Deus. Isaías foi o profeta que Deus escolheu naquele tempo. E ele começa a profetizar a partir do momento em que o rei Uzias morre. Por que Isaías teve esse tipo de visão? E por que o chamado de Deus vem para Isaías, ou para qualquer outra pessoa que Deus escolhesse, naquele momento em que o rei Uzias faleceu? Por ser o rei Uzias uma pessoa querida, por ser um homem que durante 52 anos governou a nação de Israel de forma a agradar o povo, foi liberal em muitos conceitos, em muitos princípios.
e a sua liberalidade no sentido de agradar as pessoas, os seus súditos, fez com que ele desagradasse a Deus e os seus súditos também. Ele criou um processo de separação entre o povo de Deus e o seu Deus. O pecado nos afasta de Deus, irmãos. E não há nada que enfraqueça mais a nossa fé do que a liberalidade em relação aos princípios, aos valores de Deus, quando nós relativizamos aquilo que Deus já determinou como sendo absoluto na nossa vida. O povo confiava em Uzias. O povo acreditava que Uzias resolveria seus problemas. E todas as vezes que nós escolhemos a direção do homem para confiarmos, nós nos afastamos da direção e da presença de Deus. Portanto, nós vemos em Jeremias, no livro de Jeremias, no capítulo 17, a partir do verso 5. Assim diz o Senhor: maldito é aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Mas bendito é aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Amém, irmãos? Aqui a gente percebe qual era a situação espiritual do povo de Israel no tempo do rei Uzias. Era um povo que, de certa forma, estava debaixo da maldição de Deus, porque a sua confiança estava no sistema político, no sistema governamental. E abra o seu coração, seja honesto consigo mesmo, e veja como o ser humano facilmente é inclinado a acreditar naquilo que os seus olhos veem, naquilo que a sua mão pode apalpar. Normalmente, quando enfrentamos uma dificuldade, lembramos de que a solução pode vir das nossas redes sociais, do nosso ciclo de amizades. Lembramos, irmãos, quando o problema é dinheiro, daquela pessoa com quem nós nos relacionamos, que tem uma condição financeira melhor e que pode nos ajudar. E até dizemos assim: ele poderá ser um instrumento de Deus. Como se Deus não tivesse a liberdade de resolver o nosso problema da forma como Ele deseja resolver. Mas quando nós assumimos esse papel de querermos determinar e direcionar a forma como Deus vai resolver os nossos problemas, nós incorremos no erro de caminharmos pelo caminho mais fácil, daquilo que os olhos veem, daquilo que é material e não daquilo que é espiritual. Porque aquilo que é espiritual demanda de nós um esforço no campo da espiritualidade. O reino de Deus é conquistado pelo esforço. A salvação é de graça, irmãos, mas o reino de Deus, as bênçãos concernentes ao reino de Deus, a Bíblia diz que são conquistadas por meio do nosso esforço, e entendemos que esse esforço é para termos uma vida de santidade, uma vida de renúncia, como Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie o seu próprio eu, tome a cada dia a sua cruz, e então siga-me. Não há como seguir ao Senhor, não há como ter uma vida de intimidade com Deus, de tal forma que a nossa confiança esteja sempre nele, em primeiro lugar nele, sem nós vivermos uma vida de dedicação e de santidade ao Senhor. Nesse mesmo texto de Jeremias 17, que fala: maldito aquele que confia no ser humano e faz do seu braço a sua força, e que o seu coração então desvia do Senhor, e que diz que bendito é aquele que confia no Senhor e põe a sua esperança nele. Diz que esta pessoa que põe a sua confiança no Senhor, no verso 8 diz: ela será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Ele declara: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Perceberam a profundidade desse último verso, o verso 9? O que completa toda a tese do Espírito Santo aqui através de Jeremias. O nosso coração humano se inclina para as coisas humanas, materiais, terrenas.
nos desvia da confiança e da esperança em Deus, nos faz confiar mais nos homens, no sistema, nas coisas, no poder humano. E, portanto, esse coração é enganoso, é perverso, é desesperadamente corrupto. Quem poderá compreendê-lo? Se não for Deus, não conseguiremos compreender aquilo que está no nosso próprio coração. Isaías 40, 31, o profeta diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém? Está se sentindo cansado? Está se sentindo enfraquecido? Está passando por um problema? Não espere no rei Uzias, espere no Senhor. Foi um tempo, irmãos, que o povo de Deus ficou pensando: o que será de nós? O nosso líder morreu. Quem colocará pão na nossa mesa? Quem nos alegrará com as festas? Deus manda o profeta dizer: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Nós enfraquecemos a nossa fé. E essa é a conclusão desse primeiro ponto, desse primeiro ensinamento que tiramos nesse texto. Quando a nossa confiança está nas pessoas, quando a nossa esperança está no que é físico e material, nós enfraquecemos a nossa fé, enfraquecemos a nossa intimidade com Deus. E isso acontece na mesma proporção que nós nos entregamos e nos aplicamos a confiar naquilo que é humano, naquilo que é material, naquilo que pertence a coisas e pessoas. Como que está a sua fé? E onde você tem colocado a sua confiança? O segundo ensinamento que eu tiro desse texto está na própria visão que Isaías teve, e foi uma visão dada por Deus. Visão esta na qual Isaías compreendeu que o Senhor estava chamando-o para um propósito particular, para um propósito pessoal. Às vezes você se vê em meio à sua vida, e é muito bom a gente trazer o texto bíblico para o chão que nós pisamos, para a sua casa, para a sua família, onde você ali é um esteio, onde você é um responsável, onde você é alguém, não é, que convive. Então você é irmão lá na sua família. Antes de estar aqui na família de Deus, você precisa ser irmão lá para ser irmão aqui também. E você precisa compreender o primeiro propósito de Deus para você lá, e depois buscar o propósito de Deus para você aqui. Porque o que você é aqui, o que somos aqui, é reflexo daquilo que nós vivemos lá. O que viemos fazer em culto e entregarmos ao Senhor é o fruto daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós fazemos durante a semana. Se a nossa relação com Deus estiver limitada a esse tempo que temos com Ele aqui no templo, irmãos, somos os mais miseráveis de todos os homens. Como é que está a sua relação com Deus e qual é o propósito de Deus para você dentro da sua casa, dentro da sua vida, lá na sua família, no seu ambiente de trabalho, com as pessoas com quem você convive? Essa semana eu passei por uma experiência, não costumo compartilhar experiências pessoais, mas vale a pena, porque na sexta-feira eu fui convidado já esse ano para estar jogando bola com uns homens que têm mais de 50 anos. Viu, Rider? Você está convidado também. Então, aqueles que têm mais de 54 anos aí, que gostam de futebol, tem um futebol na sexta-tarde. E esse futebol, irmãos, é de muitos aposentados, não é? Para ser sexta-tarde, ou profissionais liberais, ou alguém que não tem outro horário para cuidar da sua saúde, como eu, porque todas as noites tem uma ocupação na obra de Deus. E já há algum tempo eu tenho caminhado com aquelas pessoas que não são irmãos em Cristo. E quando me convidaram para ir, falaram assim: pastor, cuidado para você não se escandalizar, você vai ouvir muito palavrão, né? E você não está acostumado com esse meio. Eu falei assim: não, fica tranquilo, né? E cai dentro de mim e pensei assim: a luz tem que brilhar nas trevas, né? Tem que levar a luz de Cristo. E ao chegar como pastor,
aqueles homens todos se reuniam no início do futebol, a gente chama de pelada, e faziam uma oração, né, orava o Pai Nosso e rezava a Ave Maria. E no primeiro dia que eu fui, alguns que são cristãos que estavam ali no meio, era uma pelada ecumênica, né, pediram para eu orar. O pastor está nos visitando, faça a oração, dê-nos a honra de fazer a oração. E quando eu terminei a oração, ninguém rezou a Ave Maria. E no final, né, ali, os comentários dos irmãos, tem alguns irmãos que estão aqui, que estavam lá, sempre participam. Disseram só, ninguém falou, ninguém rezou, porque o pastor estava aqui. Eu falei assim, gente, não tem problema, né? Não tem problema. Para mim, não me constrange. Mas o que eu percebi, e ao longo do tempo, sempre que eu estou, me pedem para orar, é que quando nós oramos a Deus e concluímos a oração em nome de Jesus Cristo, eles consideravam suficiente aquela oração. Apesar de terem outra fé, outra crença, e nós respeitamos, nós entendemos que Maria foi uma mulher importante, escolhida por Deus para ser mãe do seu filho Jesus. Mas Jesus é suficiente. E quem conhece Jesus sabe que não há necessidade de mais ninguém. A nossa confiança pode estar completa e total em Cristo Jesus. A nossa confiança não poderia estar como estava a confiança do povo de Deus no rei Uzias, quando esse homem era o rei, que transmitia confiança ou confiabilidade ao povo, mas não era Deus. E o povo ia transferindo a sua submissão, que deveria ser dada exclusivamente a Deus, àquele rei que era humano, pecador, como todos os outros. Nós entendemos que há um propósito de Deus para a nossa vida. E esse propósito, irmãos, transcende tudo aquilo que nós entendemos ou concebemos ser, né, para nós, apesar do tempo e das circunstâncias. Eu dei o exemplo do futebol, mas é onde o servo de Deus estiver, aonde a serva de Deus estiver, lá existe um propósito de Deus. E foi por isso que Jesus disse, vocês são o sal da terra e vocês são luz desse mundo. Amém? Nós precisamos compreender o que é sal da terra e o que é luz desse mundo. Voltando ao texto, ainda no primeiro verso, depois que Isaías fala e faz a referência à morte do rei Uzias, entra então em cena o processo do seu chamado através da visão de Deus. Ele disse, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. A primeira parte da visão de Isaías fala muito sobre esse alto e sublime trono. Foi o lugar em que ele viu Deus. E daqui nós podemos ver a correlação. Trono é lugar de rei. A primeira coisa que Deus mostrou para Isaías, que acima dos tronos humanos está o trono celestial, o alto e sublime trono de Deus. E foi aonde ele viu o Senhor assentado. Ele mostra para Isaías que, pelo fato do trono de Deus ser alto e sublime, é um trono que estava acima de todos os tronos da terra. E, portanto, Deus era o rei acima de todos os reis da terra. E antes de Uzias ser rei, Deus já era rei de Israel. Deus já deveria ser o rei no coração de cada um do seu povo. No verso 2 ele diz, serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. Aqui a visão que Deus deu a Isaías nos mostra, irmãos, que enquanto os reis da terra estão sendo reverenciados, até mesmo adorados
por pessoas. Ele vê o Rei dos céus sendo adorado por anjos. Referência de santidade, de espiritualidade. No verso 3 diz que esses anjos clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Dizer que Deus é santo, 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 e repetir 3 vezes, isso demonstra, isso enfatiza a santidade de Deus como sendo o maior atributo dele, do seu caráter, o que deve ser copiado por nós. Lá em Levíticos 11:45, Deus fala com Moisés: eu sou o Senhor e os tirei da terra do Egito para que eu seja o Deus de vocês, portanto sejam santos, porque eu sou santo. É a ordem de Deus. Dizer que toda a terra está cheia da glória de Deus, irmãos, mostra para mim e para você que tudo aquilo que nós temos foi criado por Deus, inclusive o nosso próprio ser. Tudo o que somos antes passou pela permissão de Deus. Fomos criados e somos sustentados por Deus. Isso traz para mim e para você uma lição de que aquilo que Deus requer de nós é vivermos em santidade. É o mínimo de santidade que precisa ser buscado por nós. Lá em Hebreus 12:14, a palavra do Senhor nos diz: busquem a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você tem vivido assim? Seja honesto consigo mesmo. Lá na sua família, quando os problemas vêm, quando as intrigas às vezes se levantam, você tem sido o agente pacificador. E você tem vivido debaixo da autoridade do Espírito Santo, da autoridade de Deus, como alguém que tem rejeitado todo o princípio de pecado, para poder exercer essa autoridade do Senhor ali. E dizer em nome do Senhor, em nome de Jesus. O que significa, irmãos, buscarmos a santificação? E talvez isso seja um enigma para muitas pessoas. Significa um processo contínuo de separação do pecado. Simplesmente isso. O processo da santificação é um processo que tem que ser contínuo, no qual você vai rejeitando aquilo que não agrada a Deus e ao mesmo tempo buscando aquilo que te consagra a Deus. Aquilo que te aproxima de Deus, te aproxima do propósito de Deus para a sua vida. O objetivo da santificação, queridos, é vivermos uma vida que agrada a Deus, uma vida que reflita a imagem de Cristo Jesus. Não necessariamente será esse estado alcançado instantaneamente, não é algo que você passa a ser, que você passa a viver, mas é algo que é construído gradativamente, como uma escada que você sobe, a qual te aproxima da presença de Deus. A consagração a Deus envolve a sua entrega total ao Senhor. A consagração a Deus é aquilo que acontece como requisito para o desenvolvimento da sua intimidade com Deus, vivendo segundo os princípios e valores de Deus. Mas o apóstolo Paulo nos ensina lá em Romanos 12, que há necessidade de um processo de transformação. Quando ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A santificação tem a ver com essa renovação, com essa transformação da nossa mente por meio da operação do Espírito Santo. O processo de santificação tem a ver com a obediência daquela pessoa que deseja viver para a glória de Deus. O processo de santificação tem a ver com o arrependimento contínuo daquilo que nós erramos, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós cometemos enquanto pecado. Deus, melhor do que nós, sabe que somos pecadores. E mesmo depois da nossa conversão, o pecado nos rodeia, sim ou não? Por isso que o autor aos Hebreus diz: livrando-se
do pecado que te rodeia, de todo embaraço e do pecado que te rodeia, se aproxime do trono de Deus, da graça do Senhor Jesus. Entendemos então, queridos, que a nossa vida precisa estar sempre passando por um processo de transformação. E esse processo de transformação, no que diz respeito à separação do pecado e consagração a Deus, é a tradução do processo de cura que nós vemos Deus fazer aqui na vida de Isaías, antes dele ser profeta. O terceiro ensinamento que eu tiro desse texto é que diante da santidade de Deus, não existe ninguém que não seja considerado pecador. Não existe quem escape do seu juízo. Diante da santidade de Deus, que é a referência máxima, não existe ninguém que não seja considerado um pecador. E, portanto, não existe ninguém que escape do seu juízo. A Bíblia diz que todas as nossas obras serão expostas diante de Deus e prestaremos conta ao Senhor por todas elas. No versículo 5 de Isaías 6, a reação do profeta diante da sua visão foi: ai de mim, Senhor. Ele disse: eu reagi dizendo: ai de mim. Depois de ver e ouvir os serafins dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele diz: ai de mim, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo de lábios impuros também. E os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Quando os anjos disseram: toda a terra está cheia da sua glória, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aqui há uma referência a Deus diferente e oposta àquela quando a Bíblia se referia ao Deus de Jacó. O Deus de Jacó era o Deus misericordioso, era o Deus que perdoava, foi o Deus que relevou todo o pecado de Jacó e mesmo assim o transformou e escolheu para ser o patriarca, para ser o príncipe de Deus. Mudou o seu nome de Jacó, de usurpador, para Israel, príncipe de Deus. Então, quando a Bíblia se referia ao Deus de Jacó, o povo queria a misericórdia de Deus. Mas quando ele se referia ao Senhor dos exércitos, ele se referia ao Deus implacável, ao Deus justo, ao Deus juiz, ao Deus que exerce juízo sobre os seus e principalmente sobre o seu povo. E Isaías, conhecendo isso, se viu desesperado, porque os anjos clamavam diante dele: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E diante dele, aquilo expôs os seus pecados, a sua natureza humana e pecaminosa. Queridos, no capítulo anterior a esse, capítulo 5, a gente vê Isaías desferindo golpes com palavras. E ele dizia: ai desse povo. Foram 6 vezes, olha, no verso 8 ele diz: ai daqueles que ajuntam casas e mais casas, reúnem para si campos e mais campos, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. No verso 11 ele diz um outro ai, como quem está apontando para os pecados dos outros, denunciando pecados dos outros. Ai daqueles que se levantam pela manhã para logo se embriagarem e continuam até alta noite, até que o vinho os esquente. Verso 18, ele diz: ai daqueles que puxam para si a iniquidade com cordões de injustiça, que puxam o pecado como se faz com as cordas de uma carroça. No verso 20, ele diz: ai daqueles que ao mal chamam de bem, e ao bem chamam de mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. No verso 21 ele diz: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. E no verso 22 ele diz: ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, que por suborno justificam o ímpio, mas ao justo negam justiça. E agora no capítulo 6, diante da visão que Deus lhe deu, ele diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo de lábios impuros também. Perceberam, irmãos?
a língua que fazia com que Isaías apontasse para os erros dos outros. Por 6 vezes ele aponta e ele escreve, diante da revelação da santidade de Deus, o Senhor dos Exércitos, ele disse, ai de mim, ai de mim. O Senhor nos expõe quem realmente somos. E o pecado que foi exposto, do qual ele precisou ser curado, foi o pecado da língua. Antes de ser chamado para ser profeta, ele já estava ali apontando pecados dos outros, erros dos outros. Não existe ninguém perfeito, irmãos. Você se acha perfeito? Deus sabe disso melhor do que todos nós. Somos seres errantes. Porém, o fato de nós sermos seres errantes não nos dá o direito de nos acomodarmos nos nossos erros. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, inclusive esse chão que você está pisando está cheio da glória de Deus. Inclusive este templo em que nós estamos agora congregando e cultuando ao Senhor está cheio da glória de Deus. Inclusive a sua casa, o chão da sua casa onde está abrigando a sua família, precisa estar cheio da glória de Deus. E você é a pessoa que Deus tem chamado para preservar a glória de Deus lá. O pecado de Isaías estava na sua língua impura. Língua maldosa, língua mentirosa, língua fofoqueira, língua maliciosa. Cuida da sua língua, irmão. Cuida das outras áreas da sua vida, aquilo que Deus te mostrar. E o poder da fala é tão grande, tão forte, que a Bíblia dedica alguns textos. Eu vou ler apenas alguns. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Lá em Efésios 4, 29, o apóstolo Paulo fala para a igreja em Éfeso: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça àqueles que ouvem. Tiago 3, versos 5 e 6. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Lugar para onde nós vamos, se não cuidarmos da nossa língua, se não nos purificarmos dos nossos erros e pecados, os quais o Espírito Santo tem nos mostrado. E não há forma de nós vermos os pecados que existem em nós, senão buscando uma vida de intimidade com Deus, diante da sua palavra revelada. Amém, irmãos? O quarto ensinamento que eu tiro desse texto é que Deus está disposto a fazer um milagre de transformação das nossas vidas. Existem pecados que só com a força de Deus nós vamos conseguir nos livrar deles, sermos purificados deles. O apóstolo João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Somos nós que nos purificamos? Não, claro que não. Mas somos nós que nos expomos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Somos nós que nos expomos ao médico dos médicos, cirurgião dos cirurgiões, para fazer a cirurgia, tirando de nós o câncer da alma, o câncer do espírito, que se chama pecado, irmãos, que se não for tirado vai contaminar, vai dar metástase, vai corromper e comprometer toda a sua vida. No verso 6, no verso 7, diz que então um dos serafins voou para mim, disse Isaías,
trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. A brasa viva tinha sido tirada do altar, lugar da adoração a Deus, lugar de intimidade com Deus. No verso 7 diz: com essa brasa, então ele tocou na minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi perdoado. É assim que Deus faz conosco, irmãos. Qual foi a última vez que você sentiu a brasa viva saindo, fluindo do altar de Deus e entrando no seu ser, no seu coração, na sua alma, no seu espírito? Não existe culto que seja aceito por Deus, no qual você não tem uma reciprocidade do Senhor, vindo em direção a você, tocando no seu ser. Altar é lugar de culto. Altar é lugar de onde flui brasa viva, que vem em nossa direção para nos purificar dos nossos erros, dos nossos pecados. Muitos dos planos e propósitos de Deus para nossas vidas, irmãos, estão condicionados à purificação dos nossos pecados e à libertação das nossas opressões. Portanto, todos nós precisamos passar por esse processo de cura, por esse processo de transformação, e alguns de restauração, de reconstrução, mas não há ninguém que não precise passar por algum tipo de processo na sua própria vida para começar a viver o segundo processo, que é o processo dos propósitos de Deus, daquilo que Ele planejou para cada um de nós. Submeta-se ao Senhor. Seu temperamento te atrapalha de conviver com os homens, então ele te atrapalha de conviver com Deus também. Se você é soberbo diante dos homens, certamente você é soberbo diante de Deus. Se você é sanguíneo diante das pessoas, certamente a sua adoração vai fluir contaminada em direção a Deus e será rejeitada por Ele. O caráter de Deus revelado em Cristo Jesus revela para nós um Deus que é manso. Amém ou não amém? Jesus foi o homem mais manso de toda a terra. Humilde. Nós precisamos desenvolver um caráter, um temperamento, uma personalidade, tudo isso, conforme a imagem e semelhança de Deus nos ensinada e revelada por meio de Cristo Jesus. Em Hebreus 12:1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, de pessoas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e então corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. São dois processos. O primeiro processo é o da cura, no qual você se livra e deixa Deus te ajudar a te livrar de todo o pecado que se traduz por peso na sua jornada aqui. Segundo processo, você correr a carreira que foi proposta, você viver os propósitos de Deus para você aqui. Você está disposto a isso? Está disposto a deixar Deus mexer naquele cantinho do seu coração que você fecha e guarda 7 chaves? Está disposto a Deus, como se Ele não soubesse, acessar a senha do seu celular e ver por onde você anda, ver com quem você se relaciona? Você esconde da sua mulher, você esconde do seu marido, mas você não esconde de Deus. Você dá autorização para Deus começar a mudar você. É a partir das pequenas coisas, irmãos. O espinheiro, antes de ser um grande espinheiro, ele foi uma semente que caiu no chão, que germinou e que cresceu. A sua maldade, antes de ser o pecado que te corrompe, que te afasta das bênçãos de Deus, que compromete a sua autoridade, a sua relação com Deus, ele foi uma sementinha que você permitiu cair no solo do seu coração, que você regou, que você cuidou, deixou crescer e hoje faz você morrer. Não é o espinheiro que morre, é você quem morre. Porque o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por último, queridos, existe uma ordem cronológica aqui.
revelada nesse texto, para nós alcançarmos aquilo que entendemos ser bênção e ser propósito de Deus para nós. No verso 8 diz que depois disto, ele ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E ele reagiu respondendo positivamente: eis-me aqui, envia-me a mim. Perceberam, irmãos? Aconteceu o chamado, o processo da cura e agora o processo do propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus para Isaías? Eu quero te enviar. A quem enviarei? O Senhor perguntou para ele, como pergunta para nós hoje aqui: há uma missão, há um trabalho a ser feito, há um serviço a ser desempenhado. A quem eu vou enviar? Você vai dizer: envia o pastor? Envia o irmão? Traga isso para a sua vida hoje. Você vai dizer: envia-me a mim, Senhor. Porque a visão está sendo dada a você. A oportunidade está sendo dada, entregue a você. Cabe a você rejeitar, cabe a você desprezar, cabe a você deixar passar, achando no domingo que vem Deus vai me dar uma outra oportunidade. Será que Ele vai te dar uma outra oportunidade no domingo que vem? E você quer viver com Deus de domingo em domingo? Isso te satisfaz? Isso é migalha? Não. O tempo é hoje. E a sua resposta a Deus precisa ser hoje. Eis-me aqui, Senhor. Se é para enviar alguém, e o Senhor está falando comigo, pode me enviar. Até porque o que atrapalhava já não atrapalha mais. A minha língua foi purificada. O meu pecado, do meu pecado eu fui curado. E agora a minha vida está nas tuas mãos. Eu posso viver o teu propósito para a minha vida. Primeiro, Deus se revela a nós. Segundo, Deus nos revela os nossos pecados. Terceiro, nós aceitamos o tratamento de Deus. Em quarto, Deus nos chama para os seus propósitos. E em